Olá, muito boa tarde. Meu nome é Schneider Pinheiro, tenho 39 anos, sou coordenador da Agência de Emprego Segunda Chance, anteriormente conhecida como Projeto Empregabilidade do Grupo Cultural AfroReg, vindo do Rio de Janeiro, iniciando suas atividades no mês de abril do ano passado aqui em São Paulo. Mas eu vou falar um pouco do que foi a minha trajetória para poder chegar até aqui em São Paulo. Isso se iniciou na década de 90, com umas atividades minhas no Rio de Janeiro. E eu sou nascido e criado numa favela chamada Vigário Geral, onde é conhecida mundialmente pela chacina dos 21 trabalhadores. Eu acho que poucas pessoas aqui devem lembrar, né? Porque dá para perceber que são quase todos bem novos, então já tem bastante tempo, fica difícil lembrar. Mas foram 21 moradores assassinados na favela de Vigário Geral, brutalmente pela polícia militar, em represália a uma atitude de um traficante local, naquela época, chamado Flávio Negão, que já foi assassinado. Ele havia matado 4 policiais na Praça Catolé do Rocha e os policiais se reuniram e acabaram fazendo essa barbárie dentro da comunidade com pessoas que nada tinham a ver com aquele fato anterior. Mas isso foi em 93. Logo em seguida, o meu irmão mais novo, ele era 4 anos mais novo que eu, ele começou a andar com algumas pessoas que tinham atitudes, digamos que totalmente errôneas. E ele acabou começando a utilizar droga, ele começou a fumar maconha e logo em seguida ele se envolveu com drogas mais pesadas, como a cocaína. A mesada que ele ganhava do meu pai já não dava mais para bancar aquela situação do uso de drogas dele. Ele acabou entrando para a criminalidade aos 14 anos de idade e participava do tráfico de drogas em Vigário Geral e Jardim América. Sendo que no ano de 1996, mais precisamente em janeiro, eu já era casado, já estava no meu primeiro casamento, já tinha uma filha naquela época, mas eu levava uma vida super tranquila. O meu pai e minha mãe eram um casal, graças a Deus, muito bem estruturado, apesar de uma classe baixa, né, financeiramente, mas nos deu bastante educação e bastante carinho, amor. E eu e a minha irmã sempre andávamos num caminho correto, ao contrário do meu irmão. E aconteceu que, em janeiro de 1996, eu descobri que havia um plano para assassinarem o meu irmão. Ele trabalhava para 3 traficantes, e um desses 3 traficantes era um cara muito sanguinário, já o conhecia de longa data, ele era nascido e criado comigo, e eu descobri que esse cara queria matar o meu irmão. Eu tinha um comércio na comunidade, e naquela ocasião, quando eu descobri essa informação, eu fiquei muito preocupado e acabei tomado por um sentimento de amor ao meu irmão. E eu achei que, por ser mais velho, eu deveria protegê-lo. Então, eu tive a infeliz ideia de achar que andando lado a lado com ele, eu não iria me envolver com o crime, mas eu ia acabar fazendo com que eu intimidasse o traficante, que eu já o conhecia há muitos anos, que ele acabaria não matando meu irmão. Bom, impedi-lo de matar o meu irmão eu consegui, mas eu não consegui impedir que meu irmão fosse assassinado pela polícia no dia 24 para o dia 25 de março daquele ano, de 1996. Meu irmão havia sido assassinado, eu já tinha conseguido uma posição de destaque dentro do tráfico, apesar de muito pouco tempo. Eu já era um cara bem dinâmico, era um cara que, apesar de ter o ensino fundamental completo naquela época, apenas, eu era muito bom de matemática, e no mundo do crime organizado, do tráfico de drogas, isso conta muito. E eu acabei chegando a um nível de gerência muito rápido, até o dia da morte do meu irmão. Foi um tiroteio que se iniciou às 22 horas da noite, só terminou às 5 horas da manhã, com 3 mortos, o meu irmão e mais 2 garotos de 15 anos de idade. Eu posso afirmar para vocês que o tráfico de drogas ele é muito bem estruturado de poder bélico. Para vocês terem noção, no dia da morte do meu irmão portava um fuzil AK-47 de fabricação russa, calibre 7,62 curto. E os outros 2 meninos tinham cada um em seu poder um AR-15 de fabricação norte-americana, calibre 2,23. Grande poder de impacto e destruição. Apesar disso, eles não conseguiram se manter vivos e foram assassinados legitimamente pela polícia militar. Eu já estava corrompido por aquela situação e eu já estava bem cego com toda aquela facilidade que o crime proporciona, totalmente ilusório. E eu já tinha conquistado bastante dinheiro e isso fazia com que eu me cegasse cada vez mais. Após a morte do meu irmão, eu me vi na situação de que eu não deveria continuar no crime, mas eu já estava seduzido. E o traficante local
o chefe do tráfico, ele falou que eu não iria ficar em Vigário Geral porque ele conhecia meus pais e que meus pais já estavam sofrendo por demais com a morte do meu irmão. Naquela negativa dele de eu continuar naquela localidade, eu não me vi em outra situação a não ir para outro bairro. E eu acabei indo para o Complexo do Alemão, onde eu conheci pessoas bem mais desenvolvidas no mundo do tráfico e outras oportunidades acabaram surgindo para mim naquela ocasião. O meu pai, eu sempre fui muito ligado ao meu pai e conversava muito com ele, e ele sempre brigava muito, discutia comigo, falando das minhas atitudes erradas, depois de eu ter entrado para o crime. Mas ele, em certo momento, no ano de 1997, ele me procurou, depois de me dar um castigo, de ficar muito tempo sem permitir com que eu visse a sua face, em tudo isso por conta da minha atitude de ter ido para outra localidade, para continuar no mundo do crime. E ele virou para mim e falou bem assim: meu filho, eu te eduquei, você é bem diferente do seu irmão, você é um cara bem articulado, conversa com as pessoas, e você já tentou por diversas vezes realizar um sonho seu, que era ser militar, e você não conseguiu sequer servir o quartel, mas você fez prova em diversas vezes, né? Umas 4, 5 vezes, e não passou. Mas eu descobri que existe uma última oportunidade para você diante da sua adiantada idade. E é para sargento do Exército. Que tal você fazer? Eu, naquele momento, falei para ele: pai, eu vou tentar por mim e pelo senhor. E eu fui lá e fiz a prova para a ESA. Mesmo sendo um traficante, eu estava no Complexo do Alemão e falei com os meus companheiros no mundo do crime que eu não queria fazer carreira no mundo do crime, porque eu sabia que o destino seria fatal para mim a qualquer momento. Eu poderia ser morto como meu irmão, poderia parar na cadeia ou uma cadeira de roda. E aconteceu que, mesmo depois de ter feito a prova, eu fui parar atrás das grades. No dia 4 de agosto de 1997, eu fui conhecer pela primeira vez a realidade do que é uma prisão. E lá fiquei durante 8 anos e 8 meses. Passados esses 8 anos e 8 meses, eu ganhei um regime chamado VPL, Visita Periódica ao Lar, e eu fui na rua para visitar a família e à noite teria que voltar para dormir. Eu seria totalmente leviano se eu falasse para vocês de que eu iria voltar. E eu também não falei isso para os guardas que lá estavam, nem para a direção, eu não falei que voltaria. Porque eu tentei fugir durante longos anos. Eu estive em diversas unidades prisionais e garanto para vocês que eu presenciei das piores coisas dentro do sistema prisional. Só em Bangu 3, eu cheguei lá em 1999, saindo de lá em 2005. Conheci outras unidades prisionais também e acabei chegando à liderança dentro do sistema prisional. Eu cheguei a ser presidente de unidade prisional. E quando eu fui posto em liberdade, eu era presidente da unidade. Então, se eu volto à noite para dormir, eu iria contrário todo um estatuto criado na facção criminosa. Eu ia ser um cara que ia perder todo tipo de prestígio diante da facção. E eu não voltei. Eu fui para Vigário Geral. Chegando em Vigário Geral, que era a favela inicial onde meu irmão foi assassinado, eu encontrei toda uma geração modificada. Da rapaziada que estava envolvida com o tráfico local, apenas 1 ou 2 eu reconhecia, inclusive o chefe do tráfico naquela época lá, e ele era nascido e criado comigo também. Ele era uma pessoa que viveu dentro da minha casa. Então, nós tínhamos uma grande sintonia. Porém, isso não fez com que ele me desse uma posição dentro da favela de Vigário Geral depois dos meus 8 anos e 8 meses preso. Mas eu tinha que conquistar o meu espaço. E eu comecei a fazer parte de uma quadrilha de roubo de carro e mandava carros para Minas Gerais para poder serem vendidos lá diretamente para o Matuto por R$1.000. Então, eu roubava aí por dia uns 2, 3 carros junto com o pessoal da comunidade e dividíamos esse dinheiro no final do dia. Logo em seguida, eu levei um tiro nas costas. A polícia tentou me matar, eles entraram para dentro da favela depois que viram que eu estava baleado, vieram atrás, mas eu tinha um relacionamento muito íntimo com a comunidade. Eu era nascido e criado naquela comunidade. Apesar de ser um traficante, uma pessoa de figura odiada na sociedade, pela comunidade eu não era odiado, eu era amado por aquela comunidade. Eu colaborava, eu fazia o meu trabalho dentro daquela comunidade, não apenas de tráfico de drogas, eu fazia um trabalho assistencialista. Ah, mas era bacana? Não, garanto para vocês que aos olhos da nossa sociedade não é bacana, e eu concordo que não seja. Mas para a comunidade era um trabalho bacana, porque eu dava cesta básica, eu dava remédio,
Eu mediava os conflitos de dentro da comunidade, sempre sem utilizar a violência. Então, por essa razão, eu era querido na comunidade. Quando a polícia tentou me matar, os moradores fizeram um tumulto, me retiraram do local onde eu estava e me colocaram dentro de uma van que estava saindo da favela, a van, estava cheio de evangélicos, e me jogaram um paletó para me jogar no meio do pessoal, e passamos pela polícia e eu consegui sobreviver aquele dia. Diversos outros momentos eu tive difícil na minha vida, em que quase perdi a minha vida, e se eu fosse contar para vocês, eu gastaria muito tempo, mas vou deixar para vocês lerem no meu livro futuramente, quando estiver lançado. Para vocês terem noção do meu nível de envolvimento no mundo do crime, na favela de Vigário Geral, eu ganhava em torno de 30 a 40 mil no tráfico e mais em torno de 40 a 50 mil por assaltos. Quando eu comecei a chefiar o tráfico de 2006 em Vigário Geral, eu iniciei a atividade de roubo de carro, a R$1.000. Mas, quando eu liderei o tráfico da favela, eu passei a fazer parte de uma quadrilha de assalto especializado. Ou seja, eu não expunha a minha segurança, a não ser que fosse por um valor estimado acima de R$1 milhão. E isso acontecia uma vez por mês. Existia uma quadrilha totalmente especializada, que ela foi desbaratinada depois da minha prisão, depois de mais uns 8 meses a 1 ano, foram sendo presos pessoas e acabou desbaratinando a quadrilha. Mas a rapaziada não saía para a pista, junto comigo, se o valor da nota fiscal da carga, que sempre era carreta de alguns determinado produto, e a nota tinha que ser superior a R$1 milhão para poder ser vendida para um matuta aí um receptor de 40% do valor da nota. Então, esse valor era dividido para 10 pessoas, desde pessoas que eram responsáveis como motorista, como seguranças, como desinstaladores de alarme, essas coisas. E desde o informante de dentro da empresa, que o assaltante ele não tem bola de cristal para adivinhar quando sai uma carreta de uma empresa com determinado valor, com determinada mercadoria. E isso continua acontecendo até hoje, eu tenho certeza. Não com o pessoal que eu participei, mas com certeza continua acontecendo. Chefiando a favela de Vigário Geral, eu já estava muito conhecido, não só pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, mas também como todo o sistema prisional, e convites foram chegando, e eu fui assumindo essas responsabilidades pela minha facção criminosa que eu pertencia. E, em 2007, eu já chefiava 5 favelas no Rio de Janeiro. Eram 2 na Zona Norte e 3 na Baixada Fluminense. Aconteceu que, 1 ano e 3 dias depois da minha evasão do sistema prisional, eu fui recapturado, no dia 9 de abril de 2007. Voltando para o sistema prisional, já não era mais o Schneider, eu era o latino do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. E, ficando no sistema prisional, durante mais 1 ano e 8 meses, eu alcancei 10 anos e 10 anos e 4 meses de pena cumprida da minha condenação de 15 anos. Gente, eu passei por muita coisa nessa vida. E na nossa sociedade eu conheço de muita coisa, inclusive da podridão existente. Eu voltei para o sistema prisional e a favela de Vigário Geral foi invadida pela facção oposta, que era em Parada de Lucros, 3º Comando. Vigário Geral era o Comando Vermelho, a favela que eu participava. Uma traficante chamada Rose Peituda, ela tentou retomar o poder na favela de Vigário Geral, não conseguiu, acabou sendo presa e morreu algumas pessoas. Houve outras tentativas de investida, que morreram mais algumas pessoas, e nada foi possível ser retomado o poder daquela favela, porque Vigário Geral era conhecida como quartel-general do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Então, foi feita uma reunião e chegaram à conclusão de que eu deveria fazer essa responsa de tomar a favela da facção oposta, e eu aceitei. Mas aconteceu que essa informação chegou ao conhecimento de muitas pessoas, inclusive de José Júnior, que acabou indo na prisão conversar comigo. Ele chegou para falar comigo e me fez o convite seguinte. Ele falou: Schneider, eu já te conheço há bastante tempo e sei que você é referência no mundo do crime. Você tem como característica liderança dentro do tráfico. Cara, será que agora que você vai cumprir determinado tempo da tua pena, tu vai ganhar condicional, por que você não muda de vida e se transforma em exemplo positivo na sociedade?
E eu falei para ele, Júnior, eu vi diversos amigos meus saírem da prisão e tentarem fazer isso e serem assassinados. Ele falou, cara, o AfroReg vai fazer diferente na tua vida. O AfroReg vai te blindar e você vai, sim, ser referência positiva na sociedade e vai servir de exemplo para muitas pessoas. Eu conversei na época com a minha mãe, com a minha irmã, e elas não acreditaram muito que poderia isso acontecer. Eu conversei com a minha esposa e ela falou para mim que se eu não fizesse isso, ela não ia continuar casada comigo, que eu não veria mais a face do meu filho. Então, essas coisas foram entrando na minha cabeça e fazendo entender que eu deveria mudar um pouco a minha história. E eu conversei com algumas lideranças dentro do sistema prisional e falei, irmão, olha só, estou querendo mudar de vida. Os caras falaram, olha, irmão, presta atenção, muitos vão falar bem e alguns vão falar mal. Os que vão falar bem é a rapaziada da liderança. Os que vão falar mal são os caras lá de baixo. Fica tranquilo que os que vão falar mal, a gente bate no peito e a gente resolve a situação, porque nós não vamos aceitar que fale mal de você. Boa sorte, vai tentar a sua vida. E eu fiz isso. Vim para o AfroReg, não sabia o que fazer, mas o Júnior me ensinou o meu trabalho. Comecei a supervisionar o projeto chamado Empregabilidade, para colocar o egresso do sistema prisional no mercado de trabalho, servindo a minha vida como exemplo para que muitos outros se convencessem de que era possível. Inicialmente eu tive medo, achei que poderia acontecer comigo o que aconteceu com muitos outros que tinham tentado mudar de vida, mas deu certo. Passado um tempo, eu me transformei em coordenador do projeto, eu havia voltado a estudar, concluí o ensino médio, e confesso a vocês, a história de vida acadêmica, para mim, não tinha tanto interesse. Eu venho de uma realidade bem diferente. Na favela de Vigário Geral, eu tenho certeza que, naquela época, eu não conseguia apontar para vocês uma pessoa que fizesse faculdade. Mas eu consegui. Eu entrei na faculdade e hoje eu faço o 5º período de Direito. Eu achava que seria impossível, de que isso não era cabível para mim. Mas o Júnior falou para mim que sim, e muitas outras pessoas falaram também que sim. A minha esposa também falou que sim, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, e eu consegui. Então, hoje, eu utilizo da minha vida como exemplo para muitos outros largarem a vida do crime e virem trabalhar. No Rio de Janeiro, já colocamos mais de 1.500 egressos do sistema prisional para trabalharem de carteira assinada no mercado formal. Calculem isso por 3 ou 4. Um egresso, cada egresso tem mulher, tem filhos, às vezes pai, mãe, que depende do salário deles. Então, eu fico muito feliz pelo meu trabalho. Em São Paulo, em um ano, eu só coloquei um pouco mais de 10 pessoas. Me recuso a acreditar que o empresariado paulista seja diferente do empresariado carioca. Não aceito. Eu acredito que o empresariado paulista também é feito de emoções, de sentimentos bonitos, para poder fazer entender de que realmente o egresso do sistema prisional merece uma chance. Porque se não dermos essa chance para o egresso do sistema prisional, eu garanto a vocês, o crime organizado vai estar com as portas abertas para que eles retornem às atividades ilícitas. E se cada um desses egressos retornar às atividades ilícitas, não se engane, todos vocês e eu somos vítima deles. Obrigado.